Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre comparação de frações, determinar se uma fração é maior, se é menor do que a outra, certo? Vamos entender como isso funciona. Vamos lá! Muito bem, então, pessoal. Então, hoje o nosso assunto é sobre comparação de frações, ou seja, dizer se uma fração é maior do que a outra, é menor do que a outra, é igual a outra, certo? Para a gente poder ordenar, escrever em ordem crescente, decrescente, aí essas frações, da mesma forma que nós já fazemos com os números naturais, beleza? Vamos lá, então. Olha só então, pessoal, o que vai vir por aí nessa aula são três casos, três situações que podem acontecer quando nós vamos comparar frações. Que são o seguinte: primeira situação que pode acontecer é os denominadores serem iguais, os números de baixo, né? Como, por exemplo, aí nós temos 3 quartos e 2 quartos. Os denominadores são iguais. Nesse caso, como eu faço para saber qual fração é maior e qual que é menor? Depois nós vamos ver o caso onde os numeradores são iguais, ou seja, os números de cima. Como, por exemplo, comparar 2 quintos e 2 sétimos, tá vendo? Nos dois casos, o numerador é 2, então é igual. Como que eu sei qual dessas frações é a maior, qual é a menor? E por último, pessoal, nós vamos ver o caso onde tudo é diferente. Os numeradores e os denominadores são diferentes, como que a gente compara. Como, por exemplo, 3 quartos e 4 sextos. Os numeradores são diferentes, os denominadores são diferentes também, beleza? E aí, quem é maior dentre essas duas frações e quem é menor, certo? Então, começando pelo primeiro caso, pessoal, dos denominadores iguais, vamos pensar na seguinte situação. Digamos que nós temos duas pizzas e que elas foram repartidas primeiro ao meio. Vamos dizer aí que uma é a pizza da Ana, a outra da Júlia, beleza? E depois ainda repartido mais uma vez no outro sentido, de forma que nós ficamos com 4 pedaços, certo? Digamos, pessoal, agora que a Ana comeu 3 pedaços dessa pizza, beleza? E a Júlia comeu 2 pedaços. Bom, primeiro vamos escrever aqui a fração que corresponde à parte da pizza que elas comeram, ok? Então vamos lá. Primeiro denominador, que é 4, né? Porque a pizza foi dividida em 4 partes. E a Ana, quantas partes ela comeu? 3. Então tá aí, a fração da pizza que a Ana comeu foi 3 quartos, né? A pizza foi dividida em 4 partes e dessas 4 partes ela comeu 3. A Júlia, pessoal, a pizza também foi dividida em 4 partes, então denominador 4, só que ela comeu 2, então 2 quartos foi a parte da pizza que a Júlia comeu. Agora, pessoal, eu te pergunto, quem comeu mais? Bom, só de olhar para o desenho, você percebe que quem comeu mais foi a Ana, né? Portanto, agora eu pergunto, então, qual fração é maior? 3 quartos ou 2 quartos? Bom, se a Ana comeu mais e é a fração 3 quartos, portanto, quer dizer que a fração 3 quartos é maior do que a fração 2 quartos. Você percebeu isso só de olhar para os desenhos, não é? Agora, observe essas frações e vamos tentar nos libertar da necessidade do desenho, só olhando para essas duas frações. Então, como é que eu posso dizer qual a fração é maior quando os denominadores são iguais? Observe aí que os dois denominadores são iguais, os dois denominadores são 4. E aí, como que só olhando a fração eu percebo qual é maior? Bom, é só olhar os numeradores, né, pessoal? Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, veja só, os dois denominadores eram 4, então eram iguais. Nesse caso, eu vou olhar para o numerador. O numerador que for maior, a fração é maior. No caso, um numerador é 3, o outro é 2. Então, 3 é maior do que 2, portanto, a fração 3 quartos é maior que a fração 2 quartos. Isso sem a necessidade de ficar fazendo desenhos, beleza? Vamos agora para o segundo caso. No segundo caso é onde os numeradores são iguais. Vamos imaginar a seguinte situação.
O Marcos e o Vinícius têm uma barra de chocolate cada um. O Marcos dividiu a sua barra da seguinte forma: primeiro em 3 partes e depois cada uma dessas partes ele dividiu ao meio de novo, obtendo 6 pedaços. Já o Vinícius dividiu primeiro em 4 partes e depois cada uma dessas partes em 2, obtendo 8 pedaços. Observe que era a mesma barra, só que uma foi dividida em 6 partes e a outra foi dividida em 4 partes. Bom, agora imagine que o Marcos comeu 1, 2, 3, 4 pedaços, beleza? E o Vinícius comeu 1, 2, 3, 4 pedaços também da sua barra. Bom, vamos escrever as frações que representam a quantidade da barra que eles já comeram. Então, no caso do Marcos, quem vai ser o denominador? 6, né? Porque a barra dele foi dividida em 6 partes. E quantas partes ele comeu? 4. Então, a parte da barra de chocolate que o Marcos já comeu é 4 cestos. Agora, vamos para o Vinícius. O Vinícius dividiu a sua barra em 8 pedaços. Então, o denominador, 8. E o numerador, quantas ele comeu? 4 pedaços. Então, o Vinícius comeu 4 oitavos da sua barra. Bom, agora observe o seguinte, pessoal. Nessas duas frações, os numeradores são iguais. Os dois numeradores são 4, certo? E eu te pergunto, primeiro, quem comeu mais? Só de olhar para o desenho, você percebe que foi o Marcos, né, pessoal? O Vinícius, você nota de bater no olho que ele comeu metade da barra. E que o Marcos já comeu mais que metade. Então está claro que o Marcos comeu mais. Portanto, eu te pergunto, agora, qual a fração é maior? Bom, se o Marcos comeu mais, então é a sua fração que é maior. Portanto, 4 sextos é maior do que 4 oitavos. E aí, pessoal, agora, a mesma situação que eu acabei de falar no caso anterior, sem a necessidade do desenho, só olhando para as frações. Como você poderia dizer qual delas é maior? O que a gente observa? Qual é o padrão? Qual é a regrinha que nós podemos tirar disso? Bom, se os numeradores são iguais, observa, o número de cima é 4 e 4. Então, quem vai ser a maior fração? Aquela que tem o menor denominador. Está percebendo, pessoal? A maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, se os numeradores já são iguais, a fração menor é a que maior, é aquela que tem o menor denominador. Beleza? Veja que 4 e 4 os numeradores são iguais, mas o denominador 6 e 8. E o 6 é menor do que o 8. Então, 4 sextos é maior do que 4 oitavos. Tem que tomar cuidado para não confundir, porque o menor denominador vai dar a maior fração. Por quê? Porque se eu divido uma coisa em menos partes, os pedaços ficam maiores, né? Então, observa que nessa situação, tanto o Marcos como o Vinícius comeram 4 pedaços. Só que os pedaços do Marcos eram maiores, porque ele só dividiu a barra em 6 partes, enquanto os pedaços do Vinícius eram menores, porque ele dividiu a sua barra em 8 partes, beleza? Então, quanto menor o denominador, maior é a fração. Beleza? Maior o número que ela representa a quantidade. Ok? Agora, pessoal, quando os numeradores e os denominadores são diferentes, certo? Bom, vamos imaginar de novo uma nova situação. Agora o seguinte, o Caio e a Camila têm cada um aí uma baguete perfeitamente igual. E aí, eles dividem essas suas baguetes. O Caio divide ela em 4 partes e a Camila divide ela em 6 partes. Bom, o Caio decidiu comer 1, 2, 3 pedaços. E a Camila comeu 1, 2, 3, 4 pedaços. Beleza? Bom, vamos escrever qual é a fração da baguete que cada um comeu. Bom, o Caio dividiu a sua baguete em 4 partes, então o denominador é 4. E ele comeu 3, então o numerador é 3. Então a fração da baguete que o Caio já comeu é 3 quartos. Agora a Camila dividiu a sua baguete em 6 partes. E ela comeu 4 partes. Portanto, a fração da baguete que a Camila comeu,
4/6, beleza? Agora, pessoal, da mesma forma que nós fizemos antes, eu te pergunto, quem é que comeu mais? Nesse caso, você tem que observar bem direitinho, porque os pedaços que sobraram já estão bem parecidos, né? Mas se você pegar e medir com o seu dedo aí na tela, ou até uma régua, você vai observar que o Caio ainda comeu mais do que a Camila, né? O pedacinho que sobrou dele ainda é menor. Então, quem comeu mais ainda foi o Caio. Um pouquinho só dessa vez, né? Mas ele comeu mais. Portanto, eu pergunto de novo, qual fração é maior? Bom, se o Caio comeu mais, a sua fração é a maior, ou seja, 3/4 é maior do que 4/6. Agora eu te pergunto de novo, como é que eu poderia chegar a essa conclusão sem a necessidade de ficar fazendo o desenho? Bom, nesse caso, gente, não é tão simples como os anteriores, que era só ver o outro número. Se os denominadores eram iguais, eu via os numeradores, quem era o maior. E se os numeradores eram iguais, eu via os denominadores, quem era menor. E isso era a maior fração que tinha. Agora, com os dois diferentes, pessoal, só de bater o olho na fração, se eu não tivesse feito o desenho, nós poderíamos ficar em dúvida de qual é maior, qual é menor. Cuidado, porque às vezes a nossa intuição nos engana. Então, como é que a gente vai fazer para saber isso com certeza e sem a necessidade do desenho? Vamos ter que fazer algumas continhas. Vou limpar um pouquinho aqui a nossa tela, levar essas frações para cima e vamos comparar as duas para saber qual é a maior, sem fazer o desenho agora. O que eu vou fazer, pessoal? Bom, como sempre em matemática, eu vou usar um conhecimento que nós já temos, que no caso são as frações equivalentes, ou seja, frações que são diferentes dessas que estão aí na tela, mas que têm o mesmo valor. Se você ainda não entendeu direito a parte de frações equivalentes, clica no izinho que está aqui em cima e vai lá assistir a aula sobre frações equivalentes, beleza? Muito bem. Então, pessoal, a fração 3/4, eu vou transformar ela em uma outra fração equivalente. A mesma coisa eu vou fazer com a fração 4/6. Só que aí, pessoal, essas novas frações que eu vou obter, eu vou fazer com que os denominadores delas, os números de baixo, sejam iguais. Ou seja, eu vou transformar o 3/4 e eu vou transformar o 4/6 em frações equivalentes a eles. E garantir que agora, depois que eu fizer isso, os denominadores sejam iguais. Porque aí eu volto lá no nosso primeiro caso. E aí a gente consegue dizer qual é maior, qual é menor. Importante, você também poderia igualar os numeradores. Aí tanto faz, vai do gosto. Eu vou fazer aqui igualando os denominadores. Beleza? Muito bem, pessoal. Bom, vamos pensar. Eu tenho que pegar esse 4 e multiplicar ele por um número para obter um novo denominador da fração equivalente. Eu também tenho que fazer isso com o 6, pegar o 6 e multiplicar ele por um número para obter aí a fração equivalente com um novo denominador. Agora, a questão é a seguinte, pessoal. Por qual número eu vou multiplicar? Primeiro eu tenho que saber que número que eu vou querer ali nesse denominador. Bom, se eu preciso que esses números sejam iguais, eu tenho que ter esse número ser uma multiplicação do 4, ou seja, ser um múltiplo do 4. Esse número também tem que ser resultado de uma multiplicação do 6, ou seja, ser um múltiplo do 6, certo? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é pensar quais são os múltiplos do 4. Vou escrever alguns, porque a gente já sabe que eles são infinitos. Quais são os múltiplos do 6? Escrevi aí alguns também. Eu vou pegar um número para colocar ali que seja múltiplo do 4 e que também seja múltiplo do 6, para que eu consiga transformar facilmente nessa fração equivalente. Bom, você percebe que tem alguns números que aparecem iguais aí, né? Tem aí o 12, tem também o 24, e se a gente continuasse fazendo, apareceriam outros, beleza? Bom, qual que eu vou usar? Pode usar qualquer um, mas como eu gosto de economizar trabalho, né? Eu vou usar o menor de todos, porque aí minha conta fica mais rápido de fazer. Então eu vou escolher usar o 12 ali. Poderia usar o 24? Poderia, mas é mais comum usar o menor, que aí as contas ficam mais fáceis, beleza? Muito bem.
Agora, se eu já coloquei que é o 12 que vai ser esse denominador, tá vendo? Eles já são iguais. Vou até tirar essa seta para não ficar aí muito bagunçado. Tá vendo? Já consegui os denominadores iguais. Agora só precisa transformar os numeradores para que as frações sejam equivalentes. E a gente já aprendeu isso, falando de frações equivalentes, que eu tenho que ver por quanto multiplicou embaixo, multiplicar pelo mesmo número em cima. Na primeira fração, 4 vezes quanto dá 12? Ah, é 4 vezes 3, né? 4 vezes 3, 12. Então, se eu fiz vezes 3 no número de baixo, o que eu tenho que fazer em cima? Vezes 3 também. E aí, 3 vezes 3, 9. Muito bem, a mesma coisa eu vou fazer com outra fração. 6 vezes quanto que dá 12? É 6 vezes 2. Agora, se eu fiz vezes 2 embaixo, o que eu tenho que fazer em cima? Vezes 2 também. E aí, 4 vezes 2, 8. Beleza? Muito bem. Agora, veja que eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador. Então, em vez de comparar 3 quartos com 4 sextos, eu vou comparar 9 dozeavos com 8 dozeavos. Como os denominadores são iguais, 12 e 12, para saber quem é maior, é só ver quem é o maior numerador. 9 é maior do que 8, então tá lá, 9 dozeavos é maior que 8 dozeavos. Portanto, 3 quartos é maior que 4 sextos. Resumindo então, pessoal, quando as frações têm numeradores e denominadores diferentes, nós vamos igualar os denominadores e ver qual é o maior numerador. Beleza? Agora, pessoal, vamos praticar com alguns exercícios, beleza? Com todos os casos que já apareceram. Preencha o espaço entre as frações, que eu vou colocar aí, ó, por exemplo, aqui eu vou colocar já a primeira. Então, tem espaço entre as frações, você vai colocar um desses símbolos. É tipo essa setinha virada para no sentido da direita, essa setinha virada para o sentido da esquerda, indicando para a esquerda, ou o outro sinal que é de igual. O que são essas setinhas? Essa setinha que indica para a direita é o símbolo de maior. Então, quando ele aparece, eu leio um número é maior que o outro número. E a outra, que está indicando aí esse sentido para a esquerda, é o símbolo de menor. Então, quando eu coloco ela, eu leio um número menor que o outro. Beleza? Muito bem. E o igual que vocês já conhecem muito bem, certo? Vamos lá, pessoal. 7 nonos e 5 nonos. 7 nonos é maior que 5 nonos. 7 nonos é menor do que 5 nonos, ou 7 nonos é igual a 5 nonos. Esse é o primeiro caso onde o denominador é igual. Portanto, para saber quem é maior, é só ver quem é o maior numerador. Quem é maior, 7 ou 5? O 7. Portanto, 7 nonos é maior do que 5 nonos. Beleza? Próximo exemplo. Tá lá, 3 quintos e 3 quartos. Esse é o segundo caso. Os numeradores são iguais. E aí, 3 quintos é maior, é menor ou é igual a 3 quartos? Bom, se os numeradores já são iguais, para saber quem é maior, é só ver quem é o menor denominador. Então, 4 é menor do que 5. Então, 3 quartos é maior que 3 quintos. Logo, 3 quintos é menor do que 3 quartos. Porque quanto maior o denominador, menor é a fração. Beleza? Quando os numeradores são iguais. Vamos para mais um exemplo. 6 oitavos e 12 dezesseisavos. Agora nós já temos numeradores e denominadores diferentes. Então, vamos ver aqui o que a gente vai ter que fazer. Vai ter que transformar essas duas frações em frações equivalentes, como nós acabamos de fazer. Primeiro eu vou ver os múltiplos de 8, depois eu vou ver os múltiplos de 16. E aí eu vou procurar o menor que aparece nos dois. Nesse caso é o 16. É o 16 que eu vou usar como denominador. Agora é só transformar o numerador, lembrando das frações equivalentes. Então, observo que eu tinha o 8 e ele virou 16, portanto, ele foi multiplicado por 2. 8 vezes 2 é que dá 16. Se eu fiz vezes 2 embaixo, eu tenho que fazer vezes 2 em cima também, beleza? E aí, 6 vezes 2, 12.
Agora, o 16 virou 16, quer dizer, não mudou nada, né? Então ele foi multiplicado por 1, eu poderia dizer. 16 vezes 1 dá 16. E aí em cima, então, tem que multiplicar por 1 também. 12 vezes 1 é 12. Então, pessoal, essas frações, qual é maior, qual é menor, elas são iguais? Elas são iguais, tá vendo? Depois que eu transformei para as frações com o mesmo denominador, as duas deram 12/16. Portanto, elas são iguais. Então, 6/8 é igual a 12/16. Elas são frações equivalentes. Parecem diferentes, mas são iguais. Beleza? Último exemplo, pessoal. Agora, nós temos 5/6 e 13/15. E aí, quem é maior, quem é menor, ou elas são iguais também? Bom, como os numeradores e os denominadores são diferentes, eu vou ter que transformar em frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Então vamos lá, já coloquei os risquinhos. Vamos escolher o denominador. Para escolher o denominador, vou olhar os múltiplos do 6 e vou olhar os múltiplos do 15. E vou procurar aí o menor que aparece nos dois. Nesse caso é o número 30, beleza? É o primeiro número que aparece nos dois múltiplos. Então vou usar ele, vou colocar ele lá no denominador das duas frações. Agora tem que transformar o numerador. Ou seja, 6 virou 30. 6 vezes quanto dá 30? 6 vezes 5, né? 6 vezes 5, 30. Se eu fiz vezes 5 embaixo, tem que fazer vezes 5 em cima também. Então, em cima ficou 5 vezes 5, 25 é o numerador da primeira fração. Vamos para a segunda fazer essa mesma transformação. Na segunda, o denominador era 15 e virou 30. 15 vezes quanto para dar 30? É 15 vezes 2, né? 15 vezes 2, 30. Se eu fiz vezes 2 embaixo, então eu também tenho que fazer vezes 2 em cima. E aí, 13 vezes 2 dá 26. Muito bem, agora eu comparo essas frações com o mesmo denominador. E é o mesmo exercício, porque elas são equivalentes àquelas que foram dadas. E aí, 25/30 é maior, é menor ou é igual a 26/30? Bom, como elas têm o mesmo denominador e o 25 é menor do que o 26, então 25/30 é menor do que 26/30, né? Portanto, posso concluir que 5/6 é menor que 13/15. E atenção, pessoal, não se deixe enganar pelos números que aparecem. Tá vendo que nessa fração aí, pessoal, o 13/15 era maior do que o 5/6, os números mesmo, né? E a fração também era, mas nem sempre isso é verdade, ok? Não dá para dizer assim só de olhar. Tem que fazer os cálculos para ter ou o mesmo numerador ou o mesmo denominador e aí sim comparar as frações, beleza? Muito bem, pessoal, agora é hora de fazer os exercícios para organizar todas essas informações na sua mente, beleza? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e aquele abraço, até a próxima!